E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico. Deixa aquele like para fortalecer e bora pro vídeo de hoje. O Brasil Paralelo tá lançando essa série que conta a história do comunismo. É literalmente o nome da série, História do Comunismo. É uma série com 6 episódios. Então, primeiro a gente tem esse que nós vamos assistir hoje, né? Que vai ser o react de hoje. Que é o episódio sobre o marxismo de Marx. No episódio 2 tem o sonho de Lenin. No episódio 3, o pesadelo de Stalin. Episódio 4, a ilha de Cuba. O episódio 5, a cortina do leste europeu. E o episódio 6 é sobre a China. Então, é uma série que vai contando todas as experiências comunistas mais conhecidas, né, as mais emblemáticas ao longo da história. A gente vai vendo toda a cronologia. Então, é uma série muito completa sobre o comunismo. Evidentemente, eu não vou reagir a todos os 6 episódios aqui com vocês. A gente vai assistir o primeiro episódio juntos, e aí quem quiser continuar acompanhando vai precisar fazer a assinatura lá da Brasil Paralelo. E é por isso que eu tenho aqui também um link ali na descrição para que vocês possam fazer a sua assinatura com 50% de desconto. Vocês vão cair, inclusive, justamente nessa página aqui, ó. Você ganha 50% de desconto para assinar Brasil Paralelo e já tem, inclusive, né, uma chamadinha sobre essa série nova da história do comunismo. E é claro que vocês vão poder acompanhar todas as outras produções da Brasil Paralelo, que sempre fazem produções de extrema qualidade. Então, para quem quiser assinar o serviço de streaming deles, não tem só as produções da Brasil Paralelo, né? Eles também fazem uma curadoria, tem vários outros filmes e séries lá. É como se fosse uma Netflix de direita, vai. É uma Netflix onde você tem certeza que não vai acabar caindo sem querer numa série infantil pra colocar o seu filho lá pra assistir e de repente vai ter um personagem que é um bisão não binário, tá ligado? Você pode deixar os seus filhos assistindo sem medo, você pode assistir também sem medo de cair em conteúdo com um viés ideológico que você não concorda. Então é uma recomendação muito boa. Então é isso, esses são os 6 episódios da história do comunismo e bora conferir o episódio 1 sobre o marxismo de Marx. Na manhã de um dia da última semana de fevereiro de 1848, de uma pequena tipografia no centro de Londres, na rua Liverpool 46, terminou-se a impressão de 3.000 exemplares de um panfleto, cujo título era Manifesto do Partido Comunista, sem indicação de autores. Abrindo-se a primeira página, descobria-se que era um manifesto político da Liga dos Comunistas, que se apresentava ao público como um partido. Coincidentemente, no momento em que esses 3.000 exemplares começavam a ser empacotados, explodia entre os trabalhadores de Paris a Revolução de 48. O futuro daquela Europa em chamas não seria o mesmo depois daquele panfleto que, para muitos, mudou a história da humanidade. Caramba, tá bem épico, hein? Cinema. Nossa, essa abertura tá muito bonita, hein, cara? Que isso? Olha isso. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Karl Marx. Por que existe algo ao invés do nada? Parece evidente que coisas existam.
Mas se tudo que existe um dia não existiu e um dia deixará de existir, como explicar que algo tenha surgido em primeiro lugar? Não foram poucos os filósofos que tentaram responder a essa pergunta. Por muito tempo, a resposta vencedora foi aquela que se apoiou na existência de um Criador. Se tudo o que enxergamos no mundo tem uma origem, não é possível que isso tenha surgido a partir do nada. Assim, é preciso que exista uma causa primeira. Aquela que não foi causada por nada, mas que é a fonte de todas as causas. Um Criador. Mas essa resposta leva a outro problema. Se toda a realidade é obra de um Criador, este precisa ser infinitamente perfeito, pois dele veio tudo aquilo que existe ou existiu. Mas se o Criador é perfeito, por que a sua criação é imperfeita? Dito de outra maneira, por que existe o mal? O problema do mal é tão antigo quanto a própria filosofia, e atormentou gerações de filósofos e não filósofos. De maneira geral, duas respostas são as mais aceitas. A primeira defende que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Resposta incorporada pela filosofia cristã. Huge earthquake just off the coast of Haiti, the poorest country in the Western Hemisphere. A segunda resposta, por sua vez, afirma que o bem pressupõe o mal. O bem precisa do mal. Essa parada do o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência de calor, eu lembro de ter visto há muito tempo numa espécie de copypasta das antigas, assim, uma das primeiras, que era sobre o Einstein respondendo uma professora na escola. Vocês já viram essa? Talvez vocês já tenham se deparado com essa historinha aí que circulou pela internet há um tempo atrás. Mas ele falava algo parecido com isso. Mal para se realizar. O mal precisa existir para que todas as possibilidades do bem possam acontecer. Como em uma revolução, onde os revoltosos se insurgem contra o status quo para transformar o mundo em um lugar melhor. Assim, o bem se realiza através do mal e através da história. Antes do Manifesto Comunista, todas as revoluções eram burguesas, por assim dizer. Podemos começar com a Guerra Civil Inglesa, que ocasionou o primeiro regicídio. O rei Carlos I foi executado por revolucionários ingleses. Podemos dizer que a primeira grande revolução burguesa foi, de fato, a Revolução Inglesa de 1640. E o que essa revolução fez, e o que as revoluções burguesas farão mais tarde, foi acabar com o reino da aristocracia feudal. Ela eliminaria o antigo domínio de uma nobreza com terras sobre um servo, criando um campesinato livre. E em 1688 houve o que se chamou Revolução A dublagem tá muito boa, hein? Muito legal. Olha, tá bom demais isso aqui. Gloriosa, que foi na verdade bastante pacífica. E a consequência, basicamente, foi que depois disso os reis também britânicos passaram a possuir quase nenhum poder. Depois houve a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que às vezes é chamada de Revolução Americana. E essa, é claro, foi a primeira revolução anticolonial, feita por colonos britânicos principalmente, antes da formação dos Estados Unidos contra a metrópole. Alguém respondeu, tá tão boa que eu nem tinha notado que tava dublado. Pois é, tá insano de... Cara, o nível de produção tá excelente, não tem como falar, né? Tecnicamente tá muito bem feito, tudo. Depois veio a terceira e provavelmente mais famosa revolução, a francesa, que começou em 1789 e passou por uma grande variedade de acontecimentos, incluindo a tomada do poder pelo exército, depois Napoleão e o estabelecimento do Império Napoleônico e etc. Historiadores, hoje, quando falam da Revolução Francesa como uma revolução burguesa, entendem que ela não foi necessariamente feita pela chamada burguesia, por comerciantes, capitalistas ou industrialistas. Ela foi feita por intelectuais e plebeus de diversos tipos, sans-culottes e outros. Até aristocratas fizeram parte. A classe burguesa pode não ter feito a Revolução Burguesa. Mas o que a Revolução Burguesa alcançou foi o estabelecimento de novos princípios, como o de livre iniciativa, de propriedade privada dos meios de produção, de direitos iguais para empreendedores desenvolverem e aumentarem seu patrimônio, etc. Princípios que, ao se libertar das restrições feudais das guildas e todas as leis que restringiam o comércio ou o empreendedorismo, seriam estabelecidos nesta Revolução Burguesa, permitindo o maior desenvolvimento do capitalismo. E então veio a Revolução Industrial,
a chamada ciência. Então tínhamos conquistas científicas, como o motor a vapor, tínhamos relógios perfeitos, tínhamos o aperfeiçoamento da mineração de carvão, tínhamos usinas de produção de ferro, tínhamos o motor a combustão, muitas invenções. E o que aconteceu como resultado disso? Algumas pessoas disseram, nós temos que confiar na ciência, porque pensaram, veja quantos milagres a ciência pode realizar, especialmente no começo do século XIX. As mudanças que vieram com o mundo capitalista afetaram os trabalhadores das fábricas como nenhum outro. A primeira metade do século XIX é cheia de revoltas proletárias, lideradas por diversos grupos do movimento operário para protestar contra suas péssimas condições de trabalho. Nestes grupos, havia os que se denominavam reformistas, pois defendiam que o capitalismo deveria ser reformado para que se tornasse mais justo com os trabalhadores. E do outro lado, estavam os que se denominavam comunistas, aqueles que pretendiam corrigir os males do capitalismo através de uma radical transformação social e econômica. As condições da classe trabalhadora eram simplesmente miseráveis, terríveis, apavorantes. É um capitalismo impiedoso, de tal nível que, em certo ponto, o Tory mais famoso, ou conservador britânico, Benjamin Disraeli, que viria a ser o político favorito da Rainha Vitória, o primeiro-ministro judeu da Inglaterra, escreveu uma carta para a Rainha Vitória, eu não me lembro exatamente, mas ele disse que se alguma coisa não fosse feita em termos de reformas sociais, as condições eram tão terríveis que então não seria possível evitar uma revolução. As condições, no geral, estavam se movendo em direção a mais e mais ativismo da classe trabalhadora. À medida que a indústria se desenvolvia, surgiam trabalhadores industriais. Saímos de coisas como rebeliões ou oposição ao confisco de pão, enfim, e começaram a ocorrer greves desses trabalhadores industriais. Então houve uma mudança de certos tipos de resistência, como a quebra de máquinas ou coisa assim, para algo mais organizado pelo proletariado industrial, que foram as greves. Então, esse movimento dos trabalhadores, no meio e no fim do século XIX, já estava se organizando em sindicatos, em partidos social-democratas, trabalhistas, em formas mais organizadas. E a lei já estava legalizando em parte, não totalmente, sua capacidade de formar sindicatos e fazer greves para aumentar seus salários, diminuir jornadas e assim por diante. Nem tem muito o que acrescentar aqui, porque, cara, por enquanto, basicamente, eles estão contando a história, né? Fazendo com que a gente entenda de onde surgiu a motivação dos comunistas, né? Os primeiros, enfim, por que essa ideia ficou tão popular, o que motivou a criação dela. E a narrativa, ela tá tão bem encaixada, tá tão fluida, né? São vários historiadores e cientistas políticos contando e a versão que cada um vai contando se entrelaça tão bem com a próxima que se eu ficar comentando ali no meio, eu acho que eu vou até atrapalhar a fluidez, né, do que eles estão explicando. Então, na verdade, tá tão bem feito, tem tanta informação tão bem sintetizada que nem tem muito como comentar ou acrescentar nada, porque acho que iria mais atrapalhar do que ajudar, né, tentar acrescentar algo nesse momento. Na França, em 1839, operários vindos da Alemanha fundaram uma associação secreta chamada Liga dos Proscritos, que depois deu origem à Liga dos Justos. A Liga garantia a autoproteção de seus membros e participava de conspirações para derrubar governos e estados. Havia inúmeros movimentos radicais na Europa, lutando contra essa nova sociedade que chamamos de sociedade burguesa ou sociedade capitalista que estava surgindo. E eles formaram pequenos grupos. Entre eles, havia um chamado Liga dos Justos. E também havia o Comitê de Correspondência Comunista e outros que surgiram. E eles tinham ideias e militavam muito. Algumas dessas sociedades achavam os jovens Marx e Engels muito comedidos, porque eles diziam ser necessário esperar a burguesia e o capitalismo se desenvolverem. E então havia discussões entre Marx e Engels, que estavam desenvolvendo suas próprias ideias com sociedades mais antigas, como a Liga dos Justos. Os caras achavam Marx moderado. Imagina só. Chegou à França, em novembro de 1843, um jovem, que até então tinha 25 anos, chamado Karl Marx.
Esse jovem, quando começa a se informar sobre o movimento operário francês, descobre o comunismo, escrevendo sobre o assunto em suas cartas e artigos. Mas para ele, aquela ideia não passava de uma mera abstração dogmática. Não sou favorável a que finquemos uma bandeira dogmática. Ao contrário. Assim, sobretudo, o comunismo é uma abstração dogmática. E não tenho em mente algum comunismo imaginário ou possível, mas o comunismo realmente existente. Este comunismo é, ele próprio, apenas um fenômeno particular do princípio humanista. Karl Marx nasceu na Alemanha, em Treveris. Ele rapidamente se interessou por filosofia. Seus primeiros trabalhos, os trabalhos de juventude, foram sobre filosofia grega, alienação, esse tipo de coisa. Mas ele também era jornalista. Ele tinha o seu próprio jornal. Karl Marx foi tudo que você pode imaginar. Historiador, filósofo, sociólogo, economista, ativista, revolucionário. Ele também foi pai, marido e amante de outras pessoas, além de sua esposa. Muitas coisas diferentes juntas. Ele nasceu em uma família burguesa. O pai dele era advogado. E ele estudou e obteve doutorado em filosofia. Ele era um estudioso. Não pessoalmente, mas fazia parte de um grupo de jovens hegelianos que eram influenciados pelas ideias e filosofia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, um dos filósofos mais importantes na história da humanidade, e da ideia da dialética. Marx vai para Paris justamente para dar continuidade aos seus estudos sobre Hegel. Seu desejo de compreender melhor as grandes questões da filosofia o levou a se interessar pela dialética hegeliana. Sim, Marx era um burguês safado. Dizem que inclusive sustentado até pela mulher, né? Que ele metia uns pares de guampas aí. Para entendermos a filosofia marxista, precisamos entender a dialética de Hegel. E para entender a dialética de Hegel, imaginemos que um pai e uma mãe observam de longe o seu filho correndo desgovernadamente pelo quintal de casa. A criança, de tanto correr, acaba tropeçando e rala o joelho ao cair no chão. A mãe logo fica preocupada. Precisamos ajudá-lo. Mas o pai responde: acalme-se, está tudo bem. É através desse joelho ralado que nosso filho irá aprender, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor. Por mais misteriosa que pareça, a dialética para os gregos, e sobretudo para Platão e Aristóteles, ela tem originalmente a ver com a realidade de duas pessoas que dialogam entre si. É a confrontação entre ideias opostas sem que a princípio se tenha uma conclusão, que estavam tentando entrar em acordo, que estavam tentando descobrir alguma verdade nova. Agora, a dialética para Hegel, ela não exclui esse sentido grego, mas ela expande o sentido da dialética grega para o domínio da história. Então Hegel ele vai entender não só que o pensamento humano, por meio da filosofia, funciona de maneira dialética, mas não só. Ele vai entender que a própria história funciona de maneira dialética. Ou seja, que tudo aquilo que acontece na história não é uma simples linha de acontecimentos que decorre sem qualquer tipo de sentido, mas que são acontecimentos que se confrontam uns aos outros e caminham em direção a uma síntese superior deles mesmos. Esses dois opostos, o prazer da brincadeira inconsequente e a dor do machucado, se chocam, gerando um indivíduo mais maduro e responsável, como se espera de alguém que deixa a infância para a fase adulta. Para Hegel, é assim que toda a realidade caminha em direção ao progresso. O movimento ao qual Hegel pertence é chamado de idealismo alemão, pelo fato de que Hegel pensava toda a existência da matéria, do mundo, de tudo quanto existe, como sendo manifestação de um espírito ideal, de uma ideia, que seria o próprio Deus, de uma ideia com I maiúsculo, da mente divina. Existe o Deus absoluto e primordial antes da criação do mundo, e por fim, existe a história, que é a manifestação concreta de Deus na Terra. A história é uma parte de Deus. E daí surge toda a dialética da história do Hegel. Então, quando você entende a dialética da história assim, você compreende que a passagem por vários momentos de erro, de caos e de mal, portanto, vão dar num momento posterior que depois vai ser o próprio bem. Marx foi fortemente influenciado pela filosofia de Hegel, mas formula uma dialética que vira a hegeliana do avesso. Hegel era um idealista, pois acreditava que o mundo vinha de uma ideia original, ou seja, de Deus.
Karl Marx era um materialista, portanto não acreditava em um criador, e muito menos que o mundo obedecia às vontades de um espírito. Muito pelo contrário. A matéria, aquilo que podemos enxergar, tocar e experimentar através dos nossos sentidos, é tudo o que existe na realidade. Se Hegel já entendia a história funcionando de maneira dialética, mas como manifestação do espírito absoluto, Marx vai continuar entendendo a história de maneira dialética, mas como funcionando só no domínio da pura matéria. E aí ele vai entender, então, como sendo a dialética da história o que se chama de luta de classes. Porque quando você reduz a história à sua dimensão material, tudo aquilo que resta é a dimensão material também do homem. E a dimensão material da sociedade são as suas classes sociais e econômicas. Então, o motor da história deixa de ser o motor do espírito que se manifesta a si mesmo ao longo do tempo e passa a ser a luta de classes que vai fazendo com que a história se movimente, desde o seu princípio até o seu final, a fim de que um dia essa dialética acabe. E você percebe que isso também explica o esquerdismo atual, né? Que expandiu a luta de classes para além dessa divisão de patrão e empregado, né? Não era só o conflito trabalhista. Eles continuaram expandindo isso e levando para todos os outros campos. É o homem contra a mulher, é o branco contra o negro, são os héteros contra os LGBTs e assim por diante. Vem tudo da mesma origem, né? É o mesmo ponto inicial que descambou para todo o resto que a gente tá vendo aí. O culpado de tudo isso tem um nome, no fim das contas. Só foi piorando. Para Hegel, a dialética acabaria. Para Hegel, o espírito absoluto, como é ele que se manifesta na história, ele dirige a história para um determinado fim, ao qual ela vai chegar inevitavelmente. Como no caso de Marx não há espírito, o final da história seria o momento em que a dialética também acabasse, porque ela chegou no seu estado de perfeição, que seria a ausência completa de classes na sociedade. Seria, portanto, o Estado comunista. E veja que esse fim da história não é determinista. Como para Marx não existe esse espírito absoluto, então a história vai funcionar de acordo com a vontade humana, de acordo com o rumo que os seres humanos derem para a história. Um dos rumos possíveis é a revolução final que levaria ao Estado comunista, que seria o último estágio da história, onde a luta de classes acabaria. Mas ela só vai acontecer, desde que os operários estejam a fim de fazer isso, e consigam fazer isso com os meios que eles têm. Não há um espírito absoluto controlando a história, há o homem controlando a história, e o homem é livre, ele pode fazer o que ele quiser. Ou seja, é uma ideia idiota em todas as camadas, né? Porque o cara esperava que, fomentando a luta de classes, ela iria acabar, no fim das contas, com todo mundo unido em prol da mesma causa. É simplesmente impossível de acontecer, né? É a mesma parada de vamos acabar com o Estado, inflando o tamanho do Estado o máximo possível, e aí, no fim, o Estado vai deixar de existir. É só uma ideia estúpida desde a essência. Se eles não estiverem a fim de fazer isso, se eles quiserem fazer outra coisa que nada tem a ver com isso, o Estado comunista não vai acontecer, simplesmente. Ele pode, assim como não pode acontecer. E nunca vai acontecer dessa maneira, porque o ser humano não é assim, né? Marx não tinha visto ou se comunicado com os verdadeiros proletários. Acho que em 1847, 1848, quando ele começou a frequentar reuniões de diferentes sociedades secretas dedicadas aos ideais socialistas e comunistas. Na Alemanha, ele era em grande parte um intelectual. Na universidade escrevia dissertações, e então ele começou a entrar para os movimentos radicais, tendo certo contato com os trabalhadores, etc. Ele escreveu sobre essas coisas. Marx queria estar ligado... tendo certo contato com os trabalhadores. Não sendo, de fato, um trabalhador, né? Era um burguês safado metido a intelectual que defendia umas ideias estúpidas que facilmente ele conseguia convencer, né, a classe trabalhadora. Uma parte da classe trabalhadora também, né? Porque não era todos que concordavam com o que ele defendia. Mas é isso, ele estava lá representando os trabalhadores, confia. Ao movimento trabalhista, da forma como ele existia à época. Mas dados os tipos de divisão de classes na Europa, nas décadas de 1830 e 1840, ele tendia a andar mais com esses grupos radicais, na maioria intelectuais, mas dos quais trabalhadores intelectuais também participavam. Ele abraçou as ideias revolucionárias do seu tempo. E uma dessas ideias revolucionárias era a ideia do comunismo. O comunismo como um ideal, como um projeto de mudança social. Comunismo como uma resposta às injustiças e às desigualdades deste mundo.
E, claro, se você observar toda a trajetória da vida de Marx, se considerarmos os 50 ou 60 volumes de textos e correspondências que ele produziu, veremos mudanças em Marx, em suas visões. Às vezes ele tendia a ser mais reformista, pensando ser possível, de alguma forma, usar o próprio sistema para derrubá-lo. Mas mais frequentemente, ele tendia a considerar mais essa ideia muito inflexível de que, no fim das contas, tem que haver uma organização dos trabalhadores. Eles têm que ter consciência de que não podem ser totalmente livres, verdadeiramente emancipados sob o capitalismo, e eles têm que derrubá-lo, provavelmente através de uma revolução violenta. Isso é uma parada muito interessante também, né, que a gente consegue observar. Olha a diferença que é uma produção de direita, né, pensadores de direita, intelectuais de direita, falando sobre marxismo, sobre comunismo, tentando pontuar o que de fato formou o pensamento de Marx, quais eram realmente as suas crenças, tentando mostrar o que ele defendia, no que ele baseou as ideias dele, sendo honesto intelectualmente, né? Realmente tentando apresentar Marx da forma que ele realmente pensava. Agora, é quase impensável um documentário, uma produção de esquerda falando sobre liberalismo, sobre libertarianismo, com essa mesma seriedade, com essa mesma honestidade, né? É muito discrepante, mano. Quando a direita vai falar de comunismo, fala exatamente do que é o comunismo, do que eles defendem, quando eles acreditam, como é que foi construída toda a teoria. E quando a esquerda vai falar de capitalismo, eles falam do bicho-papão que eles inventaram na cabeça deles. Nunca é da perspectiva de um capitalista, no que um capitalista realmente acredita, o que ele realmente defende. Eles sempre distorcem tudo pra só transformar... É porque, na real, você não precisa distorcer toda a ideia de Marx pra perceber que ela é uma ideia imbecil. É só você ter senso crítico. Você pode mostrar exatamente o que esse arrombado pensava, que com um pouquinho de senso crítico você percebe, mano, não tem como isso funcionar. É óbvio, não tem por que ficar distorcendo, né? É só mostrar a verdade. Você teria de comparecer a um dos encontros dos trabalhadores franceses para apreciar seu puro frescor. A nobreza que é irradiada por estes homens exauridos pelo trabalho. É entre os bárbaros da nossa sociedade civilizada que a história está preparando a emancipação da humanidade. Quem são os proletários? O povo escolhido. Estamos do lado certo da história. Encontramos nosso novo Messias na forma de classe trabalhadora industrial. Pessoas honestas. Eu acho interessante que várias vezes eles também deixam clara essa forma quase religiosa, né? Que esses líderes comunistas utilizavam no fim das contas. É quase como se fosse uma religião. O que é bastante irônico, porque eles substituem justamente a figura de Deus, né? Eles eliminam o Deus da jogada, teoricamente eliminando a religião, só que no fim das contas eles estão praticamente suplantando isso. Porque de fato é uma narrativa meio messiânica. É quase a ideia de que o homem é o seu próprio Deus, mas existe um Messias entre eles. E eles seguem aquilo de uma maneira dogmática. E você precisa ter fé no fim das contas, da mesma forma. Porque é uma ideia, que é só uma ideia até então, não foi testada, colocada em prática. E até hoje, todas as vezes que tentaram colocar em prática, fracassou terrivelmente. Então, é uma ideia, é uma ideologia baseada na fé. Você precisa ter fé no comunismo, que é o Deus maior disso tudo, no fim das contas. Mas é uma ideologia bastante religiosa, se parar pra pensar. Eles adoram criticar as religiões, só que o modus operandi é muito parecido, só que mais diabólico. Bons selvagens, os trabalhadores industriais. Então encontramos nosso Messias. É o Messias. Olhando para as péssimas condições de trabalho do operariado francês, Marx formula sua teoria do valor-trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. A teoria do valor-trabalho é uma teoria que tenta estabelecer que o capitalista vive dos ganhos extras do trabalho do proletariado. Pode-se argumentar que o empreendedor também está trabalhando, afinal, ele está montando uma empresa e etc. Mas o que Marx dizia é que sim, se o empreendedor está trabalhando, então ele merece um salário. Mas o verdadeiro capitalista ganha mais do que o que ele ganharia como salário. Na verdade, um capitalista poderia contratar um gerente para administrar a empresa e ficar em casa vivendo feliz com a mais-valia obtida. Seu inimigo
fundamental, na verdade, se seguir. Isso sempre cai naquele velho problema, né? Se é tão fácil, por que não é todo mundo dono de empresa? Então, por que não é todo mundo empresário, né? Pô, é tão mais fácil, é tão mais simples. E aí, nisso... Aqui aquelas clássicas refutações do comunismo, né? Eles nunca param pra pensar. Beleza, tem que dividir todos os ganhos, mas eles dividem também os riscos tomados por esse empresário, as despesas, os custos, tudo que ele teve que fazer até chegar naquele ponto de poder só administrar o negócio recebendo muito mais dinheiro. Tudo que foi feito pra chegar até aquele ponto não é levado em conta. É só o resultado final, onde, nossa, mas ele tá ganhando muito e ele nem tá botando a mão na massa. É pura inveja e imbecilidade, cara. Irmos o desenvolvimento dele desde muito cedo na vida, quando ele realmente não tinha ainda muita experiência, era a divisão do trabalho. Ele era fundamentalmente um homem que pensava que a divisão do trabalho afastou o homem dos produtos do seu próprio trabalho. Eu colocaria desta forma: a teoria econômica de Marx é uma teoria de exploração. E a palavra exploração não é simplesmente um termo econômico, é um termo moral. Significa que algumas pessoas recebem benefícios e outras, benefícios que elas não necessariamente alcançam ou merecem. A teoria de Marx é que os trabalhadores não detêm os meios de produção. Eles possuem apenas sua própria força de trabalho e são forçados no capitalismo a vender essa força de trabalho para um capitalista que detém os meios de produção. Uma das coisas mais fascinantes sobre a análise do capitalismo de Marx é que o capitalismo é um sistema dinâmico. Ele muda constantemente, o que faz de alguns mais pobres, outros mais ricos, destrói alguns e impulsiona outros. Marx, de fato, utiliza esse modelo para descrever a sociedade. Negação através do oposto e contraditório. Burguesia e proletariado. Para uma classe prosperar, a outra tem que desaparecer. Como os opostos na dualidade hegeliana. É a luta de classes, unidade e contradição. A negação da negação. Para Marx, essa é realmente uma relação de exploração. Para Marx, o objetivo do socialismo ou do comunismo eventualmente seria que o trabalhador recebesse sua produção completa. Se eles conseguissem obter tudo o que produzem em um sistema justo, teríamos que descobrir como isso seria feito, ao invés de ter alguém que detém os meios de produção recebendo a maior parte. Para Marx, a exploração não estava ligada à boa vontade ou má vontade, boa fé ou má fé dos capitalistas. Alguns deles podem ser indivíduos com compaixão que doam para todos os tipos de filantropias, mas sim um elemento estrutural na maneira como a economia capitalista funciona. É um elemento sistematicamente impregnado, enraizado na economia capitalista. É um sistema de mercado em que a produção é feita não por causa do que as pessoas precisam, mas por causa do que se pode vender e do que são capazes de comprar. Então o capitalismo é o que Marx chama de um sistema de produção de mercadorias. Ou seja, ele não entendia o capitalismo, né? Ele não entendia, porque se ele pensa que, tipo, é só um negócio que eles estão produzindo em massa e vendendo, não quer dizer que as pessoas precisam, mas as pessoas vão lá gastar o seu dinheiro pra caramba, um dinheiro que elas não têm, porque elas estão sendo exploradas, em coisas que elas não precisam realmente. Ele não entendia o básico da oferta e da demanda, né? O cara, basicamente, ele queria acabar com um negócio que ele não compreendia minimamente. E óbvio, sem pensar em todos os pormenores disso, né? Porque daí tem toda aquela questão problemática de vamos supor que eles conseguissem chegar nessa sociedade perfeita onde todo mundo ganha a mesma coisa e tal, como é que ia funcionar a alocação de recursos, de trabalho, né? Quem é que ia fazer o trabalho ingrato, né? De mexer nos esgotos, na rede elétrica, coletar o lixo, sendo que poderia estar trabalhando em algo muito mais prazeroso ou muito menos trabalhoso, menos insalubre e tendo acesso a todas as mesmas coisas que essas pessoas que estavam ali desempenhando os trabalhos que provavelmente elas não queriam, né? Você não imagina que se a pessoa pode escolher entre todos os trabalhos do mundo que ela vai ter acesso às mesmas coisas, ela vai escolher recolher o lixo das outras pessoas porque ela ama fazer isso. Enfim, aquelas idiotices que só podem sair da cabeça de intelectuais mesmo, né? Produz o que é bom para a venda, para a troca, como Marx diz, não exatamente para a necessidade humana. E o socialismo presumivelmente seria o oposto. Seria uma sociedade em que iríamos produzir em nome do que definiríamos democraticamente como o bem comum, o que as pessoas realmente precisam. Olha que maravilhoso, não é você
que decide o que você quer, o que é importante pra você. É o bem comum. Democraticamente as pessoas vão escolher o que é melhor pra você. Perfeito, mano. É um paraíso mesmo. Muito melhor. É tipo o Lula falando, a classe média ostenta muito. Não precisa de 3 televisões, 4 televisões. Uma televisão tá boa já. Aqui, ó, decidimos democraticamente que uma televisão tá mais do que boa pra você. Então tenha só uma televisão e se contente com isso. Mas na minha casa moram 5 pessoas. E daí? As 5 vão assistir a mesma coisa. E não tem o que fazer, porque decidimos que vai ser assim melhor pra você, então vai ser isso aí. Meu Deus, mano, sério, é puro lixo intelectualoide, né? Era, na verdade, reacionário. Ele pensou que o homem poderia viver praticamente na autarquia se abolisse a divisão do trabalho. Bom, essa é uma ideia muito tola, mas apesar disso foi a partir daí que ele começou. É uma ideia muito tola, concordo. Agora, um comunista, Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. O nome do artigo era Esboço de uma Crítica da Economia Política e criticava os fundamentos da economia inglesa. Marx achou aquele trabalho um esboço genial. Marx percebeu que, por caminhos diferentes, ele e Engels haviam chegado às mesmas conclusões. Assim, decidem se encontrar em agosto de 1844. Engels também era alemão, um rico industrial de uma família de ricos. Mais um burguês safado. 2 idiotas naquele processo de olha como nós percebemos as mazelas que o proletariado sofre e como o capitalismo está oprimindo a classe trabalhadora. Meu Deus, somos 2 gênios. Ele me mandou um esboço que fala praticamente as mesmas coisas. Ele pensa como eu. Ele só pode ser um gênio também. Ricos industriais em Manchester, que era então a cidade mais capitalista do Reino Unido, a sede das indústrias. E Engels se tornou muito amigo de Marx. O passado dos alemães realmente é uma coisa trágica, né, mano? Na verdade, como ele era rico, ele financiou Marx. Pode-se dizer que ele era... Os caras só produziram desgraça, meu Deus do céu. Seu benfeitor, mas ele também escrevia coisas sobre variados assuntos e permaneceu um grande amigo de Marx e se tornou importante no movimento socialista após a morte de Marx. Na verdade, alguns trabalhos que levam o nome de Marx foram escritos por Friedrich Engels. Há uma biografia de Engels que se chama O General de Marx. Então, ele fez todas essas coisas. Suas ideias não eram absolutamente iguais às de Marx, mas eram derivadas das ideias de Marx. Engels vinha de um contexto diferente. Ele era rico. Seu pai era um industrialista. Ele trazia uma certa experiência de ver e conviver com trabalhadores e fábricas. E Marx trazia seus entendimentos econômicos e filosóficos mais teóricos. A colaboração entre eles foi essencial para o marxismo se desenvolver. Meu Deus. O primeiro adversário de Marx e Engels foi o chamado socialismo utópico, muito popular entre os mais radicais do movimento operário. Para Marx, patrões e empregados eram e sempre seriam inimigos. Essa luta só terminaria quando os próprios trabalhadores se revoltassem, de uma vez por todas, contra a ordem estabelecida, pois sua exploração já vinha se tornando cada vez mais insuportável e intolerável. Mas havia outras opiniões. Alguns intelectuais, apelando para sentimentos humanitários e cristãos, achavam que poderiam convencer os donos das fábricas a melhorar a vida dos trabalhadores e até mesmo dividir seus ganhos em uma futura sociedade pautada pela fraternidade entre os homens. Isso é muito interessante. Marx e Engels entraram em cena e disseram: somos parecidos com eles. Wilhelm Weitling, Auguste Comte, Saint-Simon, Robert Owen, mas eles não são tão científicos. Então nós somos os cientistas. Conhecemos a verdadeira ciência. Eles queriam planejar de cima para baixo. Era uma boa ideia, mas eles não sabiam como. E eles tinham ideias socialistas desenvolvidas após a Revolução Francesa, principalmente nas décadas de 1820 e 30. Essas ideias que se denominavam socialistas. Mas eles são o que Marx chamava de socialistas utópicos. Ou seja, eles tinham projetos e modelos e iriam criar sociedades perfeitas, sociedades comunitárias. Eles eram muito pacíficos. Eles acreditavam numa mudança gradual. Isso não funciona.
A propriedade privada é um mal. Ninguém vai abrir mão da propriedade privada por si próprio. Você tem que tomá-la. Esse é o ponto. Isso, cara, é a essência de que uma ideia tá completamente errada. A gente tem que fazer isso, mas por vontade própria ninguém vai querer fazer isso. Então a gente tem que obrigar. Se é uma boa ideia, se tá certo, você não deveria ter que obrigar as pessoas. Simples assim. Ai, mano. Esses comunistas, hein? E é engraçado que eles estavam querendo substituir uma utopia por outra, né? Marx, é claro, não achava que esse era o jeito de pensar nessas coisas. Não existia um simples projeto que os intelectuais ou a classe média enviaria aos trabalhadores. Marx e Engels estavam travando um debate com um comunista cristão, Wilhelm Weitling, um comunista cristão alemão que era artesão, um trabalhador têxtil. Ele era muito popular na Alemanha, na Suíça e em países de língua alemã e na Áustria. Ele disse: precisamos eliminar a propriedade privada em todos os países de língua alemã. Milhares de trabalhadores o seguiam. Marx o confrontou e então disse: Weitling, eu te amo, mas você é uma pessoa muito irresponsável. Está agindo de forma não científica. A Revolução Comunista... O Marx se achando o cientistazão, hein? E chamando outra pessoa de responsável. O cara basicamente criou uma ideologia que exterminou milhões, chamando outra pessoa de responsável e achando que tava fazendo ciência pra caramba. Meu Deus do céu, como tanca. Surge de acordo com as leis naturais. E somente nós, Engels e Marx, saberemos quando essa revolução surgirá. Porque somos cientistas. Somos cientistas sociais. Você está tentando fazer a revolução comunista antes da hora. E isso pode destruir os trabalhadores. Você pode arruinar tudo. É preciso esperar que as contradições estejam propícias o bastante para fazermos a revolução comunista. Ele teve esse debate com Weitling e, na verdade, acabou com ele. Muitas pessoas lá assistindo concordaram com Marx porque ele tinha um argumento muito poderoso. Havia algumas dezenas de ativistas comunistas assistindo ao debate e disseram: sim, Marx descobriu as novas leis, E Marx o expulsou. Wilhelm Weitling e Marx se enfrentaram em um congresso da Liga dos Justos, que recentemente havia recrutado Marx e Engels. Os dois já tinham se tornado uma dupla muito conhecida, graças à publicação de vários artigos e polêmicas nos jornais da época. Em 1847, na cidade de Londres, a Liga realizou um grande debate para elaborar um novo programa para os justos. Com a vitória das ideias de Marx, a Liga muda de nome e passa a se chamar Liga dos Comunistas, encarregando Marx e Engels de elaborar o seu programa. Era necessário definir quem somos, o que queremos e o que vamos fazer. Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso, na manhã de um dia da última semana de fevereiro de 1848, de uma pequena tipografia no centro de Londres, o Manifesto do Partido Comunista. O manifesto apresenta a Liga dos Comunistas, mas mais do que isso, é uma convocação. Proletários do mundo todo, univos. Os proletários não têm nada a perder, exceto as correntes que os prendem. Temos um mundo a ganhar. A burguesia está produzindo seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são inevitáveis. Mas Marx, além de inflamar... São inevitáveis, mas até agora o sistema continua evitando, né? Tá complicado pro Marx. Os trabalhadores, também se preocupa em fundamentar aquilo que está dizendo, analisando o passado. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira. O Manifesto Comunista ainda é um dos livretos mais importantes que existem, porque foi escrito por Karl Marx e Friedrich. É importante, historicamente é importante. Quem diria que esse livretinho resultaria em milhões de mortes, não é mesmo? Engels, esses dois camaradas que eram, naquela época, revolucionários na Europa para um pequeno grupo revolucionário. E eles ofereceram um esquema muito simples. Eles disseram: vejam, senhoras e senhores, nosso mundo se desenvolveu de uma maneira muito simples. Ele se adequa às leis da história. Na antiguidade, a humanidade vivia em uma sociedade tribal chamada comunismo primitivo. Todos eram iguais, mas todos eram pobres. Em algum momento, a sociedade mudou. Um grupo de pessoas começou a explorar outro grupo de pessoas. E é aí que temos uma nova fase, a escravidão. Era para ser assim, era ruim, mas era um mal inevitável. Porque na escravidão, através da fase da escravidão, historicamente, a sociedade humana criou riqueza.
E funcionou por um tempo, mas depois essa fase esgotou seu potencial progressivo. E gradualmente ela mudou para uma nova fase socioeconômica chamada feudalismo. E tivemos duas novas classes. Ao invés de escravos e donos de escravos, surgiram novas classes, duas classes mais avançadas. Senhores feudais e os camponeses. E funcionou por um tempo. E mais riqueza material foi criada. A fase do feudalismo em algum momento evoluiu para uma nova fase, que seria a última fase. A última fase opressiva da história humana, chamada capitalismo. Em vez de senhores feudais e camponeses, tínhamos duas novas classes mais avançadas. E são boas classes, mas uma delas era má. Mas era um mal inevitável. Então surgiram duas novas classes, os burgueses, ou capitalistas, e os proletários, a classe operária industrial. Sabe o que é interessante nessa linha cronológica? Ele falou que no início era todo mundo comunista mesmo, porque era o que tinha, né? Não tinha essa divisão de classes, então era meio como se fosse uma sociedade comunista, só que todo mundo era pobre porque não tinha recurso, não tinha, né? Não tinha o suficiente para fazer com que as pessoas tivessem acesso a mais coisas. E aí teve todo esse desenvolvimento histórico natural, segundo ele mesmo. E tudo isso é terrível, mas precisava ter acontecido. Então foi um processo de evolução natural que foi gerando cada vez mais riqueza, até chegar no capitalismo, que começou a gerar riqueza como nunca antes na história da humanidade, né? Foi num nível completamente destacado. Você vê a linha de crescimento, né, de produção de riqueza, ela era contínua assim, mas ela crescia bem devagarinho, e aí na explosão da Revolução Industrial começou a subir pra caramba. Então gerou mais riqueza do que nunca. E é interessante porque a gente chegou nesse ponto, agora tá na hora de voltar pro comunismo, porque agora tem riqueza pra gente distribuir pra todo mundo. Seria meio que isso, né? Só que aí eles foram implementar o comunismo, e o que aconteceu foi que as sociedades que tentaram implementar essa desgraça foram ficando cada vez mais pobres. E pararam no tempo. Como Cuba. Cuba tá parada no tempo. É como se tivesse parado, sei lá, nos anos 60. Então é bastante sintomático que a gente tenha surgido de uma sociedade comunista pobre, que evoluiu naturalmente durante todos esses anos, até chegar numa produção massiva de riqueza, e quando voltou pro comunismo, ficou pobre de novo. Com o tempo, né? Essas sociedades que alimentaram o comunismo por bastante tempo acabaram estagnando, pararam de crescer e de evoluir. Talvez seja um indício de que esse sistema não é tão bom assim. Vejam, Marx e Engels ficaram presos nessa teoria da evolução. Era uma mentalidade do século XIX, a evolução de Charles Darwin. Todos adoravam a evolução. Então eles desenvolveram suas próprias leis históricas com base na teoria da evolução. Se lermos agora, ficaremos surpresos com o fato de que o verdadeiro herói do Manifesto Comunista é o capitalismo. Porque Marx e Engels dizem que o capitalismo é o futuro. E claro, em 1848 o capitalismo estava presente apenas em algumas áreas da Europa. Na Inglaterra, no que hoje é a Bélgica, ao norte da França, ao sul da Alemanha, na Renânia e assim por diante. Então a polêmica dele é principalmente contra o antigo regime, as sociedades antigas pré-capitalistas. Em certo ponto, ele disse que o capitalismo mudará tudo. Tudo o que é sólido desmanchará no ar, ele escreveu. Porque o capitalismo é necessário para o socialismo. Porque o capitalismo cria trabalhadores. Quanto mais o capitalismo cresce, mais extenso será o proletariado e, portanto, a base para os partidos socialistas. Marx e Engels diziam, essas pessoas são povo escolhido. Povo escolhido. Tá? Eles foram escolhidos pela história, não por Deus. Você vê a conexão? Porque na antiga Bíblia, o povo escolhido eram os judeus. Mas aqui no marxismo temos um novo povo escolhido, o novo sal da terra, que salvará toda a humanidade, certo? Então é por isso que se tornou popular não só na Rússia, mas em muitos outros países. Temos aí uma religião laica, um substituto à religião. Foi basicamente o que eu falei antes. É uma religião laica. Exatamente. Boa forma de descrever. E também é interessante pensar nisso, né? Como o comunismo depende do capitalismo. Porque você não tem como fazer uma revolução da classe trabalhadora se não tiver a classe trabalhadora. E o que mais gera trabalhadores no mundo, se não o capitalismo, não é mesmo? Porque dá oportunidade de trabalho para milhões de pessoas. O comunismo é intrinsecamente dependente do capitalismo. E isso é muito importante nesse sentido, porque expressa, antes de tudo, que uma transição revolucionária está ocorrendo no mundo e indica um tipo de um argumento histórico sobre a trajetória da história humana. É um dos textos retóricos mais incitantes da história da humanidade. É um chamado para a revolução, é um chamado para a justiça, um chamado para se restaurar a felicidade da existência humana. Irmãos e irmãs, rebelem-se e nós destruiremos o capitalismo, eliminaremos as propriedades privadas. Nós construiremos um paraíso na Terra.
Sabe, há algo nesse livro e em muitos dos textos de Marx que costuma ser ignorado. Eu diria que há uma certa poesia nele. O livro é bastante inspirador. Digo, milhões de pessoas no último século e meio leram esse livro e foram inspiradas. Mas isso é meio óbvio, porque a esquerda sempre trabalha mexendo com sentimentos, né? Como a lógica é uma merda, como se você analisar racionalmente a teoria, ela não faz o menor sentido, eles precisam sempre partir pro apelo emocional. É sempre... Cara, é basicamente uma ideologia inteira moldada no apelo emocional. Você precisa comover as pessoas. Você não tem como fazer elas racionalmente concordarem, então você tem que fazer elas sentirem. Elas têm que sentir o que você tá falando. E sentir que faz sentido. Aquilo tem que mexer com você, tem que fazer você pensar, é mesmo, tá errado isso, né? Isso tá errado, isso não... A gente tinha que mudar isso aí mesmo. Pois é muito triste isso. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer. Vamos salvar o mundo. Vamos... sabe, e fica tudo nessa camada da discussão. Super rasa, baseada apenas nos sentimentos das pessoas. Inspiradas por ele. Eu diria que sou uma dessas pessoas. Ele promete uma saída de uma forma de existência humana exploradora e degradante, que é o capitalismo. E promete algo melhor do que isso. Se as pessoas entenderem como o sistema funciona, se entenderem seu próprio poder humano e se ao menos desejarem ir além dessa relação particular entre os que têm e os que não têm, para tentarem criar algo mais igualitário, mais justo, que distribua melhor a riqueza do mundo e assim por diante, eu diria que o poder daquele livro não está apenas na teoria e em suas instruções do que devemos fazer, mas também em sua poesia e suas aspirações e inspirações. Eu diria Certamente que mais o marxismo é muitas coisas, porque nunca houve um consenso sobre o que Marx realmente disse e o que ele queria dizer. No entanto, no geral, ele pensava que uma revolução seria inevitável por conta do desenvolvimento do capitalismo e que depois da revolução, as classes sociais seriam abolidas, assim como, eventualmente, todas as formas de governo. E o governo seria substituído de maneira simples por uma administração feita pelo bem de todos. Em 1848, uma série de revoluções se espalhou por quase toda a Europa. Em Paris, o rei Luís Felipe I foi deposto do trono e uma república foi estabelecida na França. Isso quase derrubou a Casa de Habsburgo em Viena e a Casa de Hohenzollern em Berlim. Parecia que em 1848 uma nova era estava surgindo na Europa. Parecia que uma série de revoluções socialistas acabariam com todos os reinos da Europa. A Revolução de 1848 explodiu justamente quando os setores mais pobres da sociedade se revoltaram contra o alinhamento do Estado francês aos interesses da burguesia. Os acontecimentos de Paris foram o estopim da Primavera dos Povos, uma onda revolucionária que se espalhou por todo o continente. Mas dessa vez, as revoluções não eram mais burguesas. Agora, o mundo conheceria a força do proletariado europeu, uma nova força política, com suas próprias demandas, que não eram as mesmas da burguesia. Uma das pessoas que esperava que essa revolução fosse bem-sucedida era Karl Marx. Ele escrevia para jornais e fazia comentários sobre o que estava ocorrendo. Mas o que Marx pensou foi que tudo estava se encaminhando para uma inevitável revolução final, depois da qual essas insatisfações, que dão espaço a revoluções, protestos e outras manifestações da insatisfação humana, desapareceriam, porque tudo estaria bem. Estourou em Paris a Revolução de 1848. Ao mesmo tempo, os primeiros exemplares do manifesto eram empacotados. Mas os escritos de Marx e Engels não influenciaram os parisienses. Os parisienses não leram o programa da Liga dos Comunistas, mas sua luta e seu ímpeto revolucionário já estavam previstos pelo manifesto. A coincidência entre a publicação do Manifesto Comunista e a explosão da Revolução de 1848 mostra que Marx e Engels estavam antenados o suficiente para teorizar sobre uma revolução que, de fato, parecia estar acontecendo. E ainda por cima, acertar que seria o proletariado o grande protagonista. Bom, não foi bem assim.
Na França, em Paris, por exemplo, apesar da queda do rei, foram realizadas eleições que resultaram na vitória de Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão. Ele venceu e declarou um império autoritário ditatorial que perdurou por 20 anos. A Casa de Habsburgo conseguiu se restabelecer, a de Hohenzollern também. Obviamente, isso é relevante para o que aconteceu posteriormente na história do comunismo. No fim, os efeitos da Revolução de 1848 foram de criar a possibilidade de uma revolução. Isso inspirou Marx a desenvolver sua visão e ideias que viriam a compor o marxismo. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira, ou na ruína de ambas as classes em luta. Bom, para Lenin. Pois é isso. Depois continuamos, né, como visto anteriormente, com o sonho de Lenin. Depois vamos para Stalin, para Cuba, a cortina do leste europeu e, enfim, terminamos na China. Olha, eu realmente achei muito bom esse primeiro episódio. A produção tá excelente. O Brasil Paralelo parece estar num nível cada vez maior nas suas produções, realmente tá impecável. E com certeza eu vou assistir os próximos episódios também, porque, pô, é muita informação, muito bem sintetizada, muito bem apresentada também, né? Então achei a produção maravilhosa. E aí fica a dica, né? Pra quem quiser continuar assistindo, é só utilizar o link ali da descrição. Vocês conseguem fazer a sua assinatura da Brasil Paralelo com 50% de desconto. E aí vão ter acesso a todo o catálogo. Então não perde essa oportunidade. Clica ali no link, também me ajuda, né? Se você usar o meu link é melhor pra mim e melhor pra você também, porque você consegue 50% de desconto. Então todo mundo acaba ganhando com isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aí, o Marxismo de Marx. Deixa aquele like pra fortalecer, passa o vídeo adiante. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aí, chat, vocês curtiram? Deu vontade de assistir mais um? Isso a Globo não mostra. Pois é, eu fiz comentários legais, pior que é difícil de acrescentar conteúdo nesse tipo de conteúdo porque já é muito denso, né, mano? Já tem uma cacetada de historiadores e cientistas políticos que trabalham com isso já uma cota. Então, como é que se oferece mais conteúdo que esses caras? É complicado, mas a gente tenta, né? Acrescentar um pouquinho mais. Se tem algum ponto que não foi destacado, é opinar, né? Pelo menos assim, eles estão ali fazendo um trabalho mais expositivo. Eles estão apresentando os conceitos, as ideias, a teoria, e o meu trabalho é mais opinativo. Eu chego e falo, por isso que é uma merda. Vocês estão vendo? É por isso que comunismo não funciona.